Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aí para a nossa última palestra do dia. Queria apresentar para vocês a Aline Conde, que hoje é a diretora nacional de métodos educativos. Para mim, em particular, é um prazer enorme tê-la aqui, porque eu sempre tive vontade, eu estou realizando uma vontade minha muito grande de tê-la conosco nesse momento. Ela vai falar sobre inclusão de jovens, né, diferente, talvez, do que a gente tem ouvido o Guilherme falar semana passada. Inclusão de jovens faz parte da grade do nosso curso e eu espero que vocês aproveitem muito, muito, muito esse momento, tá bom? Aline, é com você, fica à vontade, a casa é sua, seja bem-vinda a Minas Gerais, então, tá certo? Obrigada. Obrigada, eu estou sentindo muito frio aqui em Curitiba. Fechei a porta, está gelado, mas assim, esse calor, né, de estar num grupo de pessoas que eu gosto, de estar fazendo uma coisa que eu gosto, né, de maneira voluntária, isso aquece a gente. Bom, eu não sei se todos conseguiram acompanhar no SEV, né, dar uma olhada nessa unidade didática, acredito que vocês estivessem em atividade. E lá no SEV vocês vão encontrar um material muito interessante sobre a inclusão de jovens, e eu vou falar só um pouquinho para vocês, assim, desse histórico da inclusão no nosso país, né? Tudo começa lá atrás com a Convenção de Salamanca, em 1994, que tira o nosso país de uma perspectiva de segregação, né? Onde a pessoa com necessidade falando de pessoa com deficiência, né? Ela ficava separada, segregada, né? As crianças não tinham esse acesso a todas as outras crianças, ficavam separadas. E aí Salamanca vem trazer uma questão da inclusão e vem ampliar esse olhar, que é um olhar de que todos podem fazer parte podem ter um senso de pertencimento, podem fazer parte daquele mesmo grupo de crianças, trabalhando com crianças que hoje a gente fala as neurotípicas e as neuroatípicas, né? Quem está lá no desenvolvimento típico e quem está no desenvolvimento atípico por alguma comorbidade. Então, a gente tem alguma legislação também no nosso país, e eu gosto de começar falando sobre isso, para a gente entender, assim, não tem como voltar atrás, não tem como não ser inclusivo, não tem como dizer que eu não vou receber aquela criança, não tem mais. Configura em crime você, um grupo escoteiro ou uma outra instituição, dizer, não, aqui a gente não pode trabalhar. O que a gente pode fazer é dizer que as nossas adaptações, elas chegam até determinado ponto, elas têm um limite para a adaptação. Ora, porque eu tenho uma sede que eu não consigo construir uma rampa, ora porque eu não tenho adulto nesse suficiente para atender aquela criança, mas eu posso me comprometer em fazer uma arrecadação financeira para fazer aquela rampa, e tão logo aquela criança possa ir para o grupo, eu posso me comprometer em capacitar adultos para que eles possam receber aquela criança. Então, isso vale para a criança com deficiência, o adulto com deficiência, e vale também para as outras questões de inclusão que a gente acaba falando pouco, né? As questões de econômica, né? Como eu incluí um menino numa atividade escoteira e precisando que ele use um vestuário que hoje ainda custa cerca de R$ 200. Como fazer, né? Como ter estratégias para que ele consiga fazer parte do grupo, contribuir com alguma mensalidade, ou participar dos acampamentos. Então, o nosso olhar para essa inclusão não tem mais como dizer, não, aqui o movimento escoteiro é um movimento para quem pode pagar ou para quem tem total compreensão cognitiva, não é mais isso, né? Não deve ser. Então, o olhar do escotista de nível avançado é esse olhar, né? Esse olhar de que ele vai buscar alguma maneira de resolver essa situação para ele promover a inclusão. A gente tem alguns documentos, né? A gente tem as diretrizes para diversidade e inclusão, a gente tem a política interamericana e a gente tem documentos que vão nortear esse caminho. As pessoas falam muito assim para mim, mas Aline, lá no grupo, como é que eu faço? Lá no grupo, como você faz? Primeiro, você não faz sozinho. Primeiro, você tem que mobilizar a sua equipe, mobilizar a diretoria do grupo, para que a gente consiga atender e levar o escotismo a um número maior de pessoas.
O escotismo hoje no mundo quer ser visto como uma instituição inclusiva e, repito, não estou falando só da inclusão de pessoa com deficiência, em todas as áreas, seja a diversidade sexual, seja a diversidade religiosa, seja as questões raciais e étnicas. Então, nós temos que ter esse pensamento, que hoje eu não deveria ou não devo escolher o público que eu vou atuar. Não, aqui no meu grupo eu só tenho meninos da classe A e B, aqui o menino X não entra, não é isso, né? Então, isso é uma meta que todo mundo tem que ter em mente, de que essa inclusão ela tem que acontecer. Aí você vai pedir socorro à direção regional, você vai pedir socorro à direção do grupo escoteiro, você vai pedir socorro em qualquer instância que você achar que você precisa de ajuda, para que você possa se capacitar e capacitar o seu grupo, a sua tropa, a sua alcateia para receber aquela criança. Eu preciso de 6 meses, ok. Dentro de 6 meses eu estou me preparando para, por exemplo, aprender Libras e receber um menino surdo. Dentro de 6 meses a gente consegue mais um escotista, porque temos um menino autista e a gente não consegue trabalhar com ele sem um escotista a mais. Posso combinar com a família, mas alguém da família pode vir? Mas alguém pode estar aqui dando esse suporte, de repente que não seja a mãe e o pai por uma questão, né, educacional, mas eu tenho que criar estratégias para que esse menino possa, né, menino que eu falo no sentido amplo, né, menino, menina, jovem, adulto, para que as pessoas consigam viver, né, essa aventura, esse campo de experiência na vida, que é o movimento escoteiro. A gente também pode falar, assim, que dentro do programa escoteiro, a gente está aqui em reunião de atualização do programa, e as coisas vão... A ideia é que a gente simplifique cada vez mais as atividades. Essa semana eu recebi uma mensagem de um grupo que está... nós vamos adaptar, fazer uma adaptação do guia escoteiro para um menino autista. E aí eu pensei o seguinte, por que será que a gente tem que criar um segundo livro? Um segundo livro para um menino que é autista? Por que o nosso próprio livro já não é um livro que ele consiga atingir todas as crianças de uma maneira, na medida das suas igualdades e das suas desigualdades, né? Então, é o momento da gente pensar sobre isso, pensar essa política, pensar esse programa de outra maneira, de maneira que a gente apenas vá acampar, a gente apenas vá se aventurar, apenas vai ter contato com a natureza, sem que a gente crie todo um enredo de burocracia que vai cada vez mais criar barreiras à inclusão, barreiras à entrada dessas pessoas no movimento escoteiro. Então, a visão que vocês têm que ter, basicamente, é a visão: todos podem ser escoteiros. Tá cortando? Deixa eu... Peraí, alguém falou que está cortando. Vocês conseguem me ouvir? Sim, deixa eu abrir a porta aqui para ver se melhora. De repente, o Wi-Fi... O Paulo falou aqui no chat que está cortando. Eu abri a porta. Também está normal aqui. Então, de repente, é o dele. É o dele lá. Então, a gente não... Só um minutinho. Aline, sumiu o teu som. Você mudou. Você mutou teu... Foi quando eu apertei agora aqui. voltou. Ok? Todos ouvem? Bom, então, eu acho que a gente precisa pensar nessas questões de adaptações, de como fazer a criança, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, Aline, tem política, tem diretriz, tem lei nacional, tem Constituição, a gente... Assim, política, lei, papel, o nosso país é bastante rico, isso a gente não pode negar. A nossa questão está toda na implementação, a nossa questão está lá, como é que vai chegar na criança, como é que eu vou receber essa criança, como é que eu vou fazer. O primeiro passo é procurar ajuda. Eu não sei lidar com essa questão, eu não sei lidar com essa situação, eu não sei como fazer a comunidade que é mais carente, que está em volta do grupo,
ter entrada no grupo por conta financeira, por exemplo. Eu não sei como lidar com as questões de preconceito, então é procurar ajuda, criar comunidades de aprendizagem, que vocês possam discutir, trocar ideias e conseguir, né, de alguma maneira, passar a ser uma referência na aplicação do programa para qualquer pessoa. Então, o escotismo é para qualquer pessoa. Dentro da perspectiva da inclusão, você vai adaptar. Então, não adianta você pensar assim, então, eu tenho um menino aqui, ele é um menino mais carente, por exemplo, mas ele, tudo ótimo, ele está aqui participando com a gente, está bem legal, mas ele não vai participar do acampamento. Porque o acampamento é caro, porque ele não pode pagar. Não, essa não é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é de que a gente possa minimamente criar um ambiente seguro, inclusive nesse sentido, né? Não é o seguro de não se machucar, é o seguro de saber que ele vai ter a oportunidade de estar participando do movimento escoteiro como qualquer outra criança. Então, isso é um ponto importante de vocês pensarem. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce sabendo lidar com todas as diferenças, com todas as nuances que o ser humano tem. Então, não se culpem se você estiver perdido, se você tiver, eu não sei como lidar com essa questão, peça ajuda. Eu acho que esse é um nível de reflexão, né, que a gente pretende que os escotistas que daqui a pouquinho estão recebendo sua IEM, possam ter, né? A IEM não é o chefe, né, que está lá no Olimpo, é um mínimo necessário para você levar escotismo de qualidade para as suas crianças. Então, dentro dessa perspectiva de incluir, está a proação do chefe para que ele possa resolver situações, né, e criar estratégias para que todas as pessoas, todas as crianças possam ser incluídas. Inclusive, a gente fala também de adultos no movimento escoteiro, né? Às vezes você tem um adulto que ele também precisa ser acolhido, que ele também precisa ser incluído. Isso é uma coisa que a gente vem tentando, em nível nacional, ampliar dentro da nossa formação de adultos, né? Oferecendo cursos, reformulando outros, dando essa perspectiva diferenciada para que todos possam participar do movimento escoteiro com conforto e amizade, e criar vínculos e criar raízes. E assim, nossa finalidade lá não é só se divertir, não é só fazer aventura, a nossa finalidade é construir um mundo melhor. E a gente só constrói um mundo melhor se a gente formar melhores cidadãos, se a gente formar melhores escoteiros. E essa é o grande pulo do gato da nossa vida de adulto no movimento escoteiro. Porque a criança não entra no movimento escoteiro pensando, eu vou lá ser voluntário porque é bacana, é altruístico. Não, ele não pensa isso, ele pensa que ele está indo lá brincar, ele está indo lá se divertir com um grupo de amigos, está ampliando as amizades dele. Só que aí é nessa oportunidade educativa que a gente interfere para que eles se tornem melhores cidadãos. E isso em todas as esferas, em todas as condições, né? Sejam elas de financeira ou educativa, ou de relacionamento, né? Então, acho que esse é um caminho. Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, alguém quer avançar na discussão um pouco, quer trazer alguma questão prática para a gente não ficar só falando também. E aí, boa tarde, chefe. Boa tarde, boa não, tarde. Bom dia ainda. Bom dia ainda, perdão. Bom dia. Olha só, com relação a isso que você falou, da dificuldade financeira, a gente teve lá no grupo, a gente tem lá no clã, né, um rapaz que realmente é de baixa renda. E a gente teve uma atividade agora para o Pico da Bandeira que ficava em quase R$300. O cara não tem condição de pagar um acampamento de 30, como é que vai pagar um acampamento de 300? O que o chefe fez? Campanha financeira. Fez uma rifa de uma mochila e botou todo mundo para vender a rifa. E a rifa, quando você conseguisse vender 60 rifas a R$5, você teria a sua atividade paga. Então, eu achei esse incentivo, essa iniciativa do chefe Gabriel fantástica, porque aí daria a oportunidade a quem não podia pagar poder ir. Mas a minha decepção foi que exatamente a pessoa mais necessitada não pegou um bloco de rifa para vender.
eu acho que isso, às vezes, reflete, porque até então, os outros acampamentos, as outras atividades de valores mais baixos, de 30, 25, 50 reais, o que o clã fazia? A gente rateava entre todos nós a atividade do menino. Eu não sei se ele se acomodou com isso, e aí está esperando que o troço caia do céu. Eu fiquei muito decepcionado quando ele não pegou um bloco de rifa para vender. Não foi na atividade, e eu achei isso, às vezes, desestimulante, porque você vê que o cara que mais precisa foi o cara que menos se empenhou. Entendeu? Só estou compartilhando aqui, que você pediu Sim, sim. O que eu penso? Quem está falando, eu não consigo ver aqui o nome. É o Roberto Jacobi. Roberto, excelente a sua inserção. Olha, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. Quando a gente for falar, pessoal, abre a câmera, por favor, porque acho que até facilita, porque o aplicativo aqui que a gente usa, ele coloca em evidência a pessoa que estiver falando com a câmera aberta. Beleza? Sim. Aline, eu sempre me confundo para falar o nome aqui. O Hebron fez um comentário aqui que eu acho bacana a gente passar. Talvez ele esteja um pouco tímido ainda, mas se ele quiser falar e abrir a câmera também, Hebron, por favor, para que a gente tenha acesso, todos nós tenhamos acesso a esse comentário que ele fez, que eu acho muito interessante. Posso falar, Hebron? Posso? Beleza. Ele comenta aqui o seguinte: acredito que nascemos sabendo lidar com todas as diferenças, mas ao longo da vida nos formamos para excluir o outro, a competir com o outro e não com nós mesmos. Precisamos nos construir melhor de fato, para assim sermos um exemplo para uma possível melhora. Esse é o comentário do Hebron. Silvia, e a gente tem a Silvia também aí com a mãozinha levantada. Deixa eu só comentar Silvia, deixa eu só comentar aqui o comentário do Hebron, porque ele na minha cabeça, combina com o comentário que o Roberto estava fazendo, meio que assim, a colocação que o Roberto fez, da pessoa que precisa, ela não está imbuída no processo. Por que ela não está imbuída no processo? Porque ela não foi cuidada, educada, para cuidar dos outros também, porque quando eu cuido do outro, e eu entendo que o outro também pode cuidar de mim, fecha esse ciclo, o ciclo da solidariedade, do companheirismo, da amizade, do respeito que o movimento escoteiro tem. Então, quando Hebron diz assim, olha, a gente nasce sabendo lidar com as diferenças. Isso é uma verdade, é uma máxima assim, da psicologia, né? Que ninguém nasce preconceituoso. A gente forma o preconceituoso aqui fora. Eu tenho uma filha de 8 anos e ela, com 4 anos, mais ou menos, ganhou uma boneca preta. E o meu pai é preto, né? Meu pai é afrodescendente, minha mãe é branca, então lá em casa nós temos diversidade de cor de pele, né? Então eu falei para ela assim: e olha só, a sua boneca é linda, é igual a Paty. Eu estava claramente fazendo uma referência à cor da pele da minha irmã. E a minha filha olhou com 4 anos e falou assim: não, a Paty não tem cabelo curto. E eu achei incrível essa resposta dela, porque ela, com 4 anos de idade, uma criança que perfeitamente está em pleno desenvolvimento, ela enxerga as pessoas. Então, ela dizia assim, não, ela comparou o cabelo, se era curto, se era grande, e eu no alto da minha... Né, das minhas intervenções, né, das intervenções que eu já sofri socialmente, eu queria que ela comparasse a cor da pele da boneca com a minha irmã. E ela não fez isso, e ela fez outra coisa. Ela disse para mim assim: não me importa se a boneca é igual à cor da pele, né? Me importa a beleza da pessoa, né? da relação que a gente tem com a pessoa. E um tempo depois, a escola começou a trabalhar com as questões de africanidade, e aí sim ela começou a perceber, começou a ter uma outra visão. Ou seja, é verdade, a gente não nasce preconceituoso, a gente se constitui aqui fora. E quando eu digo para vocês, o escotismo quer ser um movimento inclusivo, é nesse sentido, de que a gente não quer formar essa pessoa, a gente quer desconstruir a pessoa que não aceita ajuda. Porque se ela não aceita ajuda, ela também não sabe ajudar. A gente quer mostrar ela como ajuda, para que ela também
se sinta, se coloca no lugar de quem vai ajudar. Mas, Silvia, pode falar. Respondendo, o chefe disse que ficou indignado porque quem mais precisava não vendeu. A gente precisa ver também a realidade dele. Ele pode não ter vendido porque quem ele conhece está na mesma condição dele. Também então, não consegui, né? É isso que a gente tem que verificar, né? E aí eu quero falar uma experiência que eu tive. Nós precisávamos acampar com monitores sub e as mães falaram que não tinha dinheiro. Era um acampamento de 4 dias para eles aprenderem, né? Porque estava voltando do distanciamento social e eles eram lobinhos, não sabiam nada de escotismo, do ramo escoteiro, e a gente precisava ensinar para eles, né? Então, aí eu sugeri, vamos fazer uma rifa? E aí nós fizemos a rifa, vendemos a R$ 15. Com o dinheiro da rifa, nós compramos, as duas mães venderam em menos de um mês. Com o dinheiro da rifa, nós compramos o prêmio, pagamos o transporte, ainda compramos capa, lanterna, alimentação, e nós fizemos tudo. Então, aí depende do envolvimento também, da gente envolver. Eu ficava para as mães, se não vender, não vai dar para ir. Então, elas se empenharam e venderam. É isso que eu queria falar. Muito bom, Silvia. Uma outra coisa que me ocorre aqui, também assim, você, por exemplo, nessa questão da inclusão socioeconômica, você não fazer uma rifa especificamente para garantir que aquele menino vá ao acampamento. Mas, como a Silvia colocou, era uma ação coletiva. Todos foram beneficiados por aquela açãozinha de ir lá e vender, de arrecadar o dinheiro. Isso é importante também para a educação. Para a inclusão, né? Hoje eu estou tentando mudar o nome de diversidade e inclusão, embora seja um nome que venha da UOSM, né? Eu gostaria que essa área se chamasse de educação para a inclusão, para que a gente consiga formar pessoas que elas tenham um olhar inclusivo, né? Que eu passe na porta do banco, veja um cadeirante, eu já abro a porta normalmente para ajudar ele a passar. Isso aconteceu comigo e as pessoas tomaram um susto, porque é natural, né? Mas, por exemplo, eu tinha um pai cadeirante. Meu pai faleceu tem 1 ano, e ele era cadeirante. A minha vida era pautada em pensar na estrutura para ele. Então, o meu primeiro carro foi um carro com 4 portas. Depois eu troquei por um carro grande. Todo mundo dizia, mas para que você tem um carro grande? Eu tenho um carro grande para andar com a cadeira de roda do meu pai. Porque quem leva ele ao médico sou eu. Então, as pessoas não conseguem imaginar que meu carro era grande porque eu precisava incluir as visitas médicas do meu pai, porque elas não são educadas para a inclusão. A gente não tem essa educação para formar um sujeito inclusivo, porque a inclusão, ela não é uma via de mão única. Eu estou aqui para adaptar materiais, para adaptar as questões financeiras, para incluir pessoas necessitadas. Isso é assistencialismo. A gente está aqui para atender as pessoas com essas necessidades e para formar outras pessoas que não necessariamente precisam dessas adaptações a serem os agentes das adaptações. Então, se eu tenho uma experiência com alguém que tem uma necessidade, isso é natural, né? Um pai, um sobrinho, um tio, isso é natural que você se envolva mais com as questões de inclusão. Mas não é isso que a gente quer. Porque e as pessoas que não têm um pai cadeirante? E as pessoas que não têm um sobrinho cego? Que é o meu caso. Como é que elas vão se sensibilizar? Elas têm que se sensibilizar porque elas têm que ter uma educação para a inclusão. Uma educação para que elas se tornem pessoas que vão naturalmente incluir outras, né? E essa via de mão dupla, tem hora que eu sou incluída. Tem uma hora que eu estou incluindo alguém. Isso é uma perspectiva do ser humano, né? Nem todo mundo é autossuficiente o tempo inteiro. Tem momento que a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar dizer, olha, não sei trabalhar com essa criança. Né? Hoje eu estou diretora nacional, mas diretora de métodos, né? Então parece assim, nossa, a Aline sabe tudo, eu não sei tudo, eu estou aqui aprendendo e não estou sendo hipócrita, não, porque eu fiquei 3 anos afastada de trabalho com a direção nacional e tem algumas coisas que aconteceram que eu não sei,
E eu tenho que dizer para a minha equipe, gente, estou por fora disso. Olha, não estou sabendo. Outro dia me perguntaram sobre GT, e eu respondi, não sei. Eu não sei, eu não tenho como eu saber tudo o tempo inteiro. Ah, como é que é o GT? Aí eu fui pesquisar, eu liguei para o presidente, eu fui ver como é que funciona os GTs, aí já descobri, né, que os GTs são formulações do CAN, que o CAN convida as pessoas para fazer parte. Então, não porque eu sou o chefe da sessão, que eu sou o escotista responsável, que eu sou o cara único que sabe tudo e eu sei mais do que a minha equipe. Não, a gente aprende o tempo inteiro. E a gente tem que estar nesse lugar da mão dupla, da educação para a inclusão mesmo, né? Isso é uma coisa que eu tenho batalhado muito e vejo na instituição esse potencial, né, de ouvir, né, de olhar esse lado, do escotismo ser o escotismo da excelência. Na minha tropa só vem quem é o melhor, os melhores, né, fazedores de amarras. Não, vai ter aquele menino que vai ter uma questão motora e não vai conseguir fazer amarra. E você vai ter que lidar com ele, e aí ele vai ter que ter outra função na patrulha, né? A região está com a mãozinha levantada. Mais alguém aqui? Ô, Aline, não, é só para compor aqui, porque o pessoal está fazendo alguns comentários aqui no chat, eu acho legal passar. O Paulo Ribeiro fez um comentário aqui a respeito do comentário da fala do Roberto Iacubi, que fala sobre necessidade é diferente de merecimento. E ele também completa aqui que, com a pandemia, estamos vendo muitas crianças se achando incapazes, com baixa autoestima. Temos que ajudar a se verem melhor, senão elas não aceitarão a ideia de que merecem ser felizes também. O Paulo ele trabalha na área de educação, apesar da formação dele ser diferente, mas ele tem um trabalho já há 6 anos, Paulo. Paulo Ribeiro já saiu, não, né? Ou ele está... Não, eu estava com dificuldade de abrir o microfone, estou aplicando no lugar errado. Todo mundo tem essa dificuldade, Paulo. Não Tecnologia. Mas o Paulo já trabalha há alguns anos, né? Desculpa, Paulo. Pode falar. Já que tocou no assunto aí, eu fiz esse comentário, porque essa questão de inclusão, eu estou trabalhando agora diretamente, né, com a lei da inclusão da pessoa deficiente, né, e também das crianças com transtorno específico, né, e a gente vê assim, uma explosão de crianças com transtornos, né, emocionais, né, principalmente nesse sentido, e comportamental, né, após esses 2 anos de isolamento. Isso foi muito traumático, isso foi muito danoso, né, e isso tem um impacto. A gente vê hoje na alcateia lá do grupo uma quantidade, um percentual monstruosamente maior de crianças com esses transtornos do que antes da pandemia, né? Isso teve uma explosão muito grande, já vinha tendo um aumento, né? E a inclusão ela não trata só de crianças com deficiência ou de pessoas com deficiência, mas também com esses transtornos, né? Que precisam de uma atenção diferente, precisam de um posicionamento diferente. Elas têm gatilhos que às vezes para a gente é uma coisa normal, mas para elas vai causar uma alteração brusca de comportamento, né? E isso tem um risco envolvido, né? Então são coisas que assim eu tenho visto e infelizmente, como o Roberto falou também, essa banalização da medicação e foi banalizado realmente, né? A criança às vezes tem um pouquinho mais agitada, toma um remédio aqui para se acalmar. Gente, isso faz um mal a médio e longo prazo que infelizmente falta um pouco de, sei lá, maturidade, percepção dos pais, o mal que eles estão fazendo para os próprios filhos. E também essa banalização por conta da área, não vou dizer banalização dos médicos, mas de alguns médicos, né, que pegam uma criança que às vezes com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de trabalho, né, a gente consegue manter a criança tranquilamente, mas não, a primeira coisa é dar um remédio. Então isso a gente tem visto a consequência disso na escola, né? A gente tem quase 900 crianças lá da ensino fundamental 2 e médio, e principalmente nas crianças 6º, 7º ano, está sendo uma coisa assim, muito triste, muito preocupante mesmo, o impacto que isso vai ter daqui a 5, 6 anos, quando as crianças chegarem no ensino médio, né? Como é que elas vão estar reagindo com o mundo? Está bem complicado. Hoje,
Paulo, a gente tem crianças hoje que nasceram na pandemia, né? Que estão completando 2 anos, e elas estão indo para a escola. E há muitos neuropediatras têm optado por diagnosticar com autismo. Inicialmente, o que os neuropediatras fazem? Eles fazem um protocolo de autismo, né? Do espectro autista, para que a criança seja beneficiada desse protocolo, que é um protocolo de tratamento. É tratamento mesmo a palavra que a gente fala. Esse conjunto aí de terapia, de fono, né, de escolarização. Então, eles estão usando esse protocolo para que a gente consiga fazer estímulos, porque esses estímulos eles caem bem para diversas crianças, e à medida que elas vão crescendo, hoje a gente consegue fazer a investigação por tomografia, né, por outras testagens mais assertivas, mas eles acreditam que a gente tem um autismo comportamental, não é neurológico, é um autismo que a criança vai se comportando como se ele tivesse um autismo. E à medida que você não tira ele, né, vamos pensar o autismo como uma bolha, e ali a pessoa está ali dentro, ela perfura essa bolha e vai embora, né? Tem aqueles que vão perfurar a bolha porque estão em tratamento e eles saem desse centro, né, do autismo com mais suporte. Hoje a gente não fala mais leve, moderado e severo, a gente fala espectro autista sem suporte, com muito suporte. O com muito suporte geralmente é aquele que vai precisar de um elemento ali do lado, de um adulto, de uma pessoa ali conduzindo, que algumas áreas chamam de mediação. Mediação é outra de atendente educacional, né? Então, essas outras crianças que elas não têm esse autismo comprovado neurologicamente, elas estão se comportando assim. Elas estão com prejuízo, de fato, na interação social, no relacionamento, e isso aí também vai batendo em outras questões, não só do autismo, né? Nas questões de relacionamento com os pares, né? Quando as pessoas diziam para mim, o conteúdo fecha a escola, eu fui a favor de fechar a escola, não estou dizendo que não fui, mas assim, que o conteúdo a gente recupera depois. Ok, o conteúdo a gente recupera depois, mas as relações a gente não recupera mais. Porque o que aquela criança resolvia ou criava de estratégia para resolver com 4 anos, ela já não cria com 5. E é uma bola de neve, eles não conseguem mais lidar, de alguma maneira, ano passado, então, foi um ano crítico, de não saber lidar com os conflitos dos pares, né? Então, eles se aborreciam mais rapidamente, eles brigavam, crianças jogando coisas, crianças empurrando mesa. Então, era um nível de frustração que você não via tanto na infância. Claro, né? Você via assim um ou outro mais levadinho, né? Aquele que é literalmente o menino que vai te dar mais trabalho, né? E você vê criança que não tinha potencialidade de dar esse trabalho, dando esse trabalho mais de você ficar em cima, de você, né, contornar mais. E isso, obviamente, tem a ver com o confinamento da pandemia, com a maneira que todos nós ficamos, né? Aqui a Silvia fala um pouco, né, que ela tem dificuldade com uma criança com TDAH. O TDAH não é considerado uma doença, né? É um transtorno, né? Que ele vai se dar nos neurotransmissores, né? É neurológico mesmo. Quando você faz, o seu cérebro faz, os neurônios fazem sinapse, falta alguma coisa ali que é bioquímico, que a criança não consegue, ou o adulto, né, não consegue se centrar, né? E aí traz comorbidades, né? Traz a desatenção, uma criança mais dispersa, traz a dispersão, a agitação, né? Não necessariamente o TDAH ele tem o H mesmo, né? Algumas pessoas vão ser só mais distraídas, né? Então vai ser o transtorno mais de atenção. E vão ter aqueles que vão dar cambalhota na cadeira, como eu costumo dizer, que são os mais propensos à medicação, como o Paulo falou, né? Às vezes assertiva e às vezes equivocada, né? Então, vai ter aquela criança que realmente ela precisa da medicação, isso é um fato, e vai ter aquela que está sendo medicada sem necessidade, porque ninguém tem paciência com ela, porque ela, na verdade, ela quer um pouco mais de atenção, ou porque realmente ela não consegue. O escotismo, ele é um campo muito rico para trabalhar com criança desatenta, né, com transtorno, com o TDAH. Por quê? Porque o TDAH, geralmente ele tem hiperfocos. São momentos, são situações, são temas que o cérebro todo se une
para que a criança fique focada ali. Às vezes você fala assim, você observa assim, nossa, mas fulano não para quieto, mas dá um videogame na mão. Olha, mas quando está com álbum de figurinhas da Copa, por quê? O cérebro todo dele está fazendo um esforço sobre-humano para ele focar ali, para ele ficar focado. E ele escolhe um tema, ele escolhe uma atividade. Geralmente acontece isso. E esse é o pulo do gato do escotista. É entender onde essa criança tem o hiperfoco dela, o termo é esse mesmo, para você destrinchar ali. Aí você ataca o hiperfoco, você puxa para uma especialidade, você puxa para uma insígnia, você cria um projeto para ele e aí você ganhou o garoto. E aí você ganhou. Ah, vai ficar perfeito? Não vai, porque é bioquímico. Então, não vai, você não vai resolver. Não, comecei a jogar xadrez com ele mudou, tá maravilhoso. Não, ele vai mudar, mas ele vai ainda trazer questões da agitação, né, comportamental. Mas o que você vai ganhar de qualidade de vida dentro da sua tropa, da sua coté, vai ser incrível. Então, esse é o pulo do gato, por exemplo, com a criança com TDAH, com os autistas também. A gente está com... O autismo passou de... eu acho que era 1 a cada 100 e tantas pessoas para 1 a cada 57. Tem uma perspectiva para chegar a 1 a cada 30 pessoas num futuro próximo. Por quê? Hoje a gente consegue diagnosticar mais, não só o autismo, como outras síndromes, e a gente consegue, aí obviamente vai aparecer mais, todo mundo está ficando autista. Não, os autistas antigos não eram diagnosticados, não eram tratados, não eram cuidados, e agora a gente tem condições dentro desse degradê aí do TEA, você conseguir diagnosticar e auxiliar essas pessoas. Mas o movimento escoteiro vai trabalhar com diagnóstico? Não, não vai. O movimento escoteiro vai trabalhar com possibilidades. A gente não vai trabalhar com capacitismo, que é aquilo, o menino precisa dar conta do nó, precisa dar conta da amarra, precisa dar conta... Não, a gente vai trabalhar com o que ele consegue fazer. Por isso a gente trabalha com competências. E por isso que a gente as competências a gente tem um grupo de atividades que vão ajudar a conquistar competências. Dentro dessas competências, dentro dessas atividades, quais atividades eu posso adaptar para a criança, para que ela alcance aquela competência. Aí, né, obviamente eu sou pedagoga, psicopedagoga, a minha tendência é falar, né, da inclusão da pessoa com deficiência, mas eu insisto também que você vai ter aquele menino comprometido cognitivamente por uma questão social, por uma questão socioeconômica. A Silvia sabe disso, né? Ela trabalha com isso lá em São Paulo, que eu já li aqui no chat rapidamente. Então, como o menino socioeconomicamente prejudicado, isso reflete no cognitivo dele, porque muitas vezes ele não consegue mostrar tudo que ele sabe. Até alguém colocou aí na questão da estima, do não saber, não se entender capaz, tudo isso, porque nós somos uma coisa só, né? Embora nós temos áreas de desenvolvimento, por isso que toda vez que a gente fala de área de desenvolvimento também, a gente fala em círculo. Olha os desenhos dos manuais, é tudo em círculo. Quando você fala de área de desenvolvimento, é em círculo, não é linha do tempo. Aqui é físico, aqui é intelectual. Dentro do nosso cérebro funciona um esquema, mas esse esquema tem a área que vai cuidar do caráter, dos valores, da espiritualidade, mas tem todo um sistema funcionando dentro da nossa cabeça para que nós sejamos únicos. Para que nós façamos uma vitamina de tudo isso e sejamos o que a gente fala do sujeito melhor, né? De um companheiro bacana. É isso que a gente tem que entender como adultos e como chefes. Eu ia falar mais uma outra coisa. Alguém colocou aqui que deu muito certo com a questão do TOD, né, que é um transtorno opositor desafiador, um transtorno jovem, né, não se diagnosticava o TOD, né, opositor desafiador. E o que acontece? Se você não cuida do TOD na infância, vira delinquência. Vira o cara que não está nem um pouco preocupado com a sociedade, com o outro, ele quer só atender às suas necessidades, que nem que seja para isso, ele faça o famoso pisar no outro, pisa, atropela, tratora todo mundo, distrata o marido, distrata a esposa, distrata os colegas de trabalho, porque ninguém na infância fez essa intervenção. Imagina a gente como movimento escoteiro, tendo todos os elementos para fazer essas intervenções, né, sociais, comportamentais, e a gente deixar essa oportunidade passar. Uma criança passar por nós
e a gente não fazer diferença na vida dela. Isso é de uma tristeza para mim, de uma depressão absurda, né? Nunca eu acho que uma criança pode passar pelo movimento escoteiro, e um adulto também, né? A quem acredite que a gente que o caráter está consolidado lá até os 6, 7 anos e que a gente não pode fazer intervenções, pode, eu acredito que sim. Eu acredito que a marca do desvio comportamental ela vai estar lá no adulto, ela vai estar lá no ser humano, mas se ele tiver um tratamento, se ele tiver um caminho, se ele tiver um norte para acreditar, ele consegue lutar contra o desvio comportamental o tempo inteiro. Alguma coisa dentro dele vai estar sempre dizendo, não, mas eu não posso fazer isso porque é um companheiro meu, não, mas eu não posso fazer isso porque é meu colega de trabalho. Então, por mais que ele queira desviar, se ele teve apoio, ele vai tentar se autorregular, né? Eu acho que isso é um grande valor do movimento escoteiro, né? Você poder colocar as pessoas para esse tipo de reflexão. Cláudio, eu estou no tempo? Cláudio, como é que está? O Paulo levantou a mão, Aline, vê com ele. A gente teve uma chamada aqui do Hebron também, que fala, né, que o movimento escoteiro atual ele se tornou um pouco seletista, né, excludente. Isso vem em oposição à ideia de BIP. É um trabalho que precisamos fazer em nós e ainda mais nos grupos e na própria união. É bacana esse comentário dele, eu vou deixar à sua disposição aí para ver o que você quer falar. O Aline, era 11h30, já são 11h30, mas eu acho que pelo ritmo que a coisa tomou aí, se você vê aí o que você pode fazer nesses mais 5 minutos que eu joguei para você no teu... Então, vamos lá no Hebron, no comentário dele, assim, o que aconteceu? O movimento escoteiro, ele é contraditório mesmo, ao mesmo tempo que a gente tem um documento dizendo que queremos ser inclusivos, a gente tem um vestuário caro, que a gente não consegue fazer com que todas as crianças acessem a ele. Então, são metas que a direção nacional, a gente tem discutido direto com a direção nacional sobre isso, de que a gente precisa dar esse acesso, precisa melhorar, precisa pensar, será possível descentralizar, será possível, né? Já mudou agora no tecido, que a promessa é que consiga baratear um pouco mais, o próprio material de acampamento. Gente, você vai comprar um material de escalada? É absurdo o valor do material de escalada, é absurdo mesmo. Um mosquetão custa R$300, né? Então, a criança que vive numa família que sua renda é de 1, 2 salários mínimos, como é que ela vai dar R$300 num mosquetão para escalar, né? E ela vai ficar sem escalar? Então, a gente tem que criar, sempre estar pensando isso, que a gente precisa criar estratégias para que a gente não seja seletista e excludente. E uma coisa que a gente falou pouco aqui foi da questão também da diversidade de gênero, que não tem mais espaço para a gente tá discutindo se vai estar no movimento escoteiro, se não vai estar, é legislação. Está lá, está garantido por lei que se aquele jovem está fazendo, de acordo com a família dele, você recebe um jovem que não se identifica mais com aquele gênero, você é obrigado a seguir aquilo que ele está pedindo, por lei. Não dá mais para a gente dizer, não, aqui não vai se chamar Jéssica, não vou falar ela, não pode, é lei. Então, isso são coisas que a gente... É uma inclusão que a gente precisa discutir e precisa entender. A gente precisa entender isso. As pessoas são pessoas. Elas não são só uma roupa que veste, um cabelo, ou curto, ou grande, ou amarelo, ou vermelho, ou azul. Elas são pessoas, são seres humanos. Nós somos um movimento educacional. A gente não está aqui para educar parte. A gente está aqui para educar todos aqueles que aderirem à nossa lei, à nossa promessa. Então, não é uma questão de eu escolher quem vai entrar, é uma questão dos valores que a instituição oferece, e as pessoas, querendo buscar esses valores, elas vêm se associar à nossa instituição. O que a gente não pode fazer é que desvalores adentre a instituição e a gente perca a nossa essência e perca o nosso verdadeiro propósito, que é auxiliar
as crianças e jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, né? Acho que é isso, Cláudio. Deixei passar alguma informação? Acho que não. Gente, eu gosto muito desse tema. O Hebron fez algum comentário aqui e o Paulo está com a mão levantada. Paulo, pode falar. O Hebron, por bem favor, rapidinho. comentário. É bem rapidinho. Essa questão como eu estou trabalhando mais próximo disso aí no último ano, né? Em especial depois da pandemia, uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser o foco de todo trabalho com criança que precise ser a inclusão, digamos assim, né? Ser atenção diferenciada. É o desenvolvimento da autonomia, né? Toda criança que chega lá com alguma deficiência ou com algum transtorno, né? Primeira questão do transtorno é sensibilizar os pais. Muitos pais não querem acreditar, não querem perceber que seu filho é diferente, não aceitam, né? Esse é o primeiro trabalho que a gente tem que fazer, sensibilizar os pais, né? Isso, não estou falando do meu trabalho, não estou falando do movimento escoteiro, mas a gente replica para o movimento escoteiro isso, né? De que, poxa, essa criança dá uma levadinha, leva num psicopedagogo, dá uma conversada, pesquisa um pouquinho, né? Porque a gente está percebendo que ela tem determinados comportamentos que não está na faixa etária dela, não está normal, tem alguma coisa diferente, né? A primeira coisa é isso. E segundo, é o desenvolvimento da autonomia, né, da criança e do jovem, porque de nada adianta a gente ficar, digamos assim, tratando a criança e tal, e não deixando, não estimulando que ela desenvolva a autonomia dela. Eu acho isso essencial. Ontem mesmo tive contato com uma pessoa que estava conversando comigo, que uma pessoa bem próxima dela, um jovem assim, adulto já, né, praticamente 30 anos de idade, com 2 faculdades, porque tem um diagnóstico de autismo, a mãe nunca deixou trabalhar. O rapaz já fez 2 faculdades, tem 2 diplomas de graduação, tem capacidade, e a mãe simplesmente não deixa ele trabalhar. Ele tem 30 anos de idade, vive em casa, porque, não, ele não vai conseguir, ele não vai dar conta. Imagina, a vida inteira a pessoa fez 2 faculdades e a mãe continua dizendo que ele não vai ser capaz. Isso é muito triste. Muito triste. Mas a gente tem que entender também o seguinte, ser mãe de uma pessoa com deficiência, ser família dessa pessoa, não é fácil. Vamos combinar que não é fácil? Você tem uma expectativa de tudo funcionar. Por exemplo, se você tem um filho, né, você está lá na sua rotina, aí você tem um filho, sabe que você vai ter um gasto. Aí você paga a escola, aí você paga o plano de saúde, aí você leva na festinha, leva um presente. Então, você vai ao shopping, toma um sorvete, faz um lanche. Isso está dentro de uma rotina. Só que você tem um filho que tem uma deficiência, que tem uma questão. Aí você, além de tudo isso que eu citei, você tem que pagar um fonoaudiólogo, você tem que pagar um psicólogo, você tem que pagar um terapeuta. Quem no nosso país, onde é que está na pirâmide social do nosso país, quem consegue fazer tudo isso? Aí você começa a criar como você vai dar conta disso, né? Então, porque é muito mais fácil eu ter um filho típico, neurotípico, que vai dar aquele, eu vou ter aquele trabalho, né, aquele trabalho de educar dentro de uma regularidade. Eu não uso nem a palavra normal. Eu já tirei a palavra normal do meu vocabulário, porque ninguém é normal. Ninguém é normal. Você pode estar regulando com outras pessoas ou não regulando. Normal não existe. Né? Então, é um termo que eu acho que a gente tem que tirar mesmo da nossa filosofia de vida. O que é normal, né? Quem é normal? Normal é o quê? Enfim, então não é fácil. O que acontece com essas mães? Elas acabam autoprotegendo mais, elas acabam não dando autonomia, porque assim elas estão amando, elas estão se dedicando desse jeito, e aí elas sofrem com a família, né, a avó, o avô, todo mundo falando, sinalizando que ela produziu um ser humano que não é típico, um ser humano que não é regular. Você imagina como isso dentro da cabeça, né, da família, isso pesa, né? Então, a sua reflexão é sensacional, que sim, um ser humano com 30 anos, que está, vou usar a palavra inútil, inutilizado para a produtividade social, isso é muito triste, né? Porque é uma pessoa que tem potência e ali por superproteção ele não consegue. Mas, por outro lado, também tem essa família aí, né? Maltratada, né? Calejada. Quantos nãos essa família recebeu? Quanto
quanto pouco acolhimento também, né? Então a gente tem que sempre estar dos dois lados, né? Tá pensando, né? Se colocando, tendo esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquela família e fazer a diferença na vida deles. Eu acho que isso é o que a gente está aqui discutindo hoje. Como eu faço a diferença na vida de todos os seres humanos que eu tenho contato. Não é daquele que eu gosto, não é daquele que eu acho bonito, não é aquele que eu acho legal. É aquele que eu não conheço, é aquele que eu não gosto, é aquele que eu não me identifico também. Também. Não é para sair por aí procurando quem eu não gosto. Só vou... Agora a Aline disse que a gente só vai se relacionar porque a gente... Não é isso. É tentar ter um olhar de que todos, eu tenho que saber lidar com todos. E as pessoas também têm que ter... É sempre uma via de mão dupla. Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas começam a dizer assim, fulano é grosseiro, porque ele é assim mesmo. Não, não é assim. Não sou eu que tenho que ficar aceitando a grosseria do fulano. Fulano também tem que se auto-refletir e se autorregular, que ele não pode me tratar mal só porque ele é assim. Né? Essa coisa do só porque ele é assim não cola comigo. Né? Eu luto contra isso. As pessoas têm que se adaptar também, as pessoas têm que fazer o exercício de empatia. Cláudio já abriu a câmera dele, eu sei que eu estourei o tempo. Aline, não, por favor, eu acho que o assunto estendeu, porque eu acho que o assunto é grande, tá fluindo, pelo menos no meu ponto de vista, super bem. Eu vou te pedir licença pelo seguinte, acho que a gente deve deixar o Roberto falar, tá certo? E aí, aí você faz a sua conclusão, por favor. Tá ótimo. Beleza? Tá ótimo, obrigada, Roberto. Ô, chefe Cláudio, se for estender o tempo, a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Eu acho que a gente pode deixar que... A gente não pode perder essa oportunidade de conversar com a Aline, então fica à vontade, Roberto, por favor. Eu ia deixar aqui só a minha experiência, porque quem é da DZM, quem é aqui de Juiz de Fora, conhece o Vinícius. E sabe dessa situação que é difícil para a família. A Ana Baumgratz foi aquela do Vinícius na Alcateia. E a família toda sofre. É sobre isso que eu estava falando. Do autismo e da autoproteção. Entendeu? O chefe Klaus conhece, o Rivelli conhece. O Ícaro, que está aí, é chefe do meu filho hoje, o Vinícius. E o Vinícius é espectro autista. E a família inteira tem que estar junto, não tem jeito. Porque senão não dá conta. E se você tentar se autoproteger, é pior ainda. A briga aqui em casa é muito grande por causa disso. Eu evito ao máximo superproteger, igual o Paulo falou dessa mãe que não deixou a criança trabalhar. A minha briga aqui em casa agora é para deixar o Vinícius andar sozinho na rua. Entendeu? Ele deu conta, a gente foi para o Pico da Bandeira, ele foi com a tropa dele e eu fui com o meu clã. Eu praticamente não vi o Vinícius na atividade. Entendeu? Eu encontrei com ele no final da atividade. Mas é sofrido, mas faz parte, é assim que tem que ser. Você não está aqui para sempre. Eu posso morrer hoje ainda. E aí, como é que eles vão ficar? Ser pai de autista não é fácil, mas é o que tem para hoje. E você tem que ser resiliente e tocar o barco. Muito obrigado. É isso, Roberto. Depoimento lindo. Acho que o Roberto vai, né, muito no que eu vim falando, né, e dessa questão da gente se colocar no lugar do outro, né? A gente, como escotista, muitas vezes a gente coloca muito na conta da família, né? Porque a mãe... Mas gente, não é fácil. Não é fácil. Né? Então, a gente precisa entender isso também, de como nós, como escotistas, e dirigentes do movimento escoteiro, como a gente está aí fazendo essa tríade, né, de escola, família e escotismo. Isso é um tripé, né? As crianças estão no mundo, elas estão na sociedade, elas estão nas escolas, estão nas famílias e estão no movimento escoteiro. Então, o nosso trabalho não é um trabalho de brincadeira, é um trabalho sério, né? Não é à toa, a gente atrai pessoas como vocês, que estão aqui num sábado, no fim de semana, discutindo assuntos tão sensíveis, né? Eu não estou me recordando, já para a gente caminhar para o fim, se é a Bélgica ou a Holanda. Eu vou pesquisar de novo isso. É um país que só tem 4 leis que vão regular a inclusão
no país em todos os aspectos. E eles têm Ai, gente, esqueci, juro que eu estudei. Eu esqueci a nomenclatura. A ideia deles é que todo cidadão com deficiência, ele tem a condição, quase todos, né, de morar sozinho. Então, aqueles que têm condições de morar sozinho, eles são educados para morar sozinho. Existe um condomínio onde o próprio governo oferece apartamentos pequenos, apartamentos hiperorganizados, para que essas pessoas tenham autonomia de morar sozinhas, irem trabalhar e voltar. O nosso país, só na minha cidade, eu moro no Rio de Janeiro, tem 17 projetos de lei falando sobre autismo. Por que a gente tem 17 projetos falando sobre autismo aprovados na Câmara? Por que a gente tem? Porque, politicamente, é interessante para que aquele vereador atinja os votantes, né? Quando ele vai lá e pega um pedacinho e diz, então agora é obrigado a fazer isso, então agora é obrigado a colocar adesivo indicando que ali tem alguém com espectro autista. Então, a nossa sociedade já foi construída, aí é uma discussão histórico-antropológica da Constituição do nosso país, sobre isso. Por que a gente tem tanta legislação e a gente não aplica? E a gente não cuida dessas pessoas da maneira que elas deveriam ser cuidadas, né? Ser educadas. Cláudio, eu queria agradecer aí o cuidado de vocês comigo, né? O carinho, os comentários. Acho que eu amo saber que tem gente no país todo trabalhando para o escotismo. Vocês não estão só estudando, estão trabalhando para construir um mundo melhor. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Muito obrigada aí pela atenção, pelo carinho, pelos depoimentos. Estou sempre à disposição de vocês. Eu estou sem palavras aqui para te agradecer, viu, Aline? Porque foi um momento, de fato, assim, que foi crescendo, foi uma bola de neve positiva, né? Ela cresceu de uma maneira espetacular aqui, com a composição das pessoas participarem, isso é muito, muito bacana. Estou, confesso, arrepiado aqui por esse momento tão bonito aí dentro do nosso curso. Uma salva de palmas, então, aí para a Aline. Muito obrigado. Divido com vocês. Mas esse momento foi maravilhoso. E a gente tem que fazer aqui a nossa foto. Por favor, abram as suas câmeras para a gente poder finalizar aí o nosso momento. Vamos lá. O Ícaro deve estar trocando fralda, se bobear. Está tomando conta do pequeno dele. Tem bebezinho lá? Tem bebê lá. Vamos lá, pessoal? Todo mundo sorrindo, por favor. Ok, perfeito. Cláudio, deixa eu só dar uma informação para vocês. Quando vocês entrarem no SEV, vocês vão ter um material também que vai arredondar, né? Porque um material bom é aquele que você pode discutir antes e ler depois, você pode ler antes e discutir depois. Esse é um material bom. E isso o Cláudio cuidou e está lá no SEV. Tem um texto muito bom do Congresso Nacional de Educação de 2016, se eu não me engano. Acho que ele é de 2014. Não. Acho que está lá na referência, não estou me recordando. Mas ele ainda usa a nomenclatura de pessoa com necessidades educativas especiais. E a gente já está usando o termo pessoas com deficiência. Porque essa terminologia vai mudando, e eu tenho a impressão que a gente vai tentando, de alguma maneira, não criar termos que vão excluir, e sim termos que vão ser mais abrangentes. Tá bom? Então, hoje a gente tem a nomenclatura mais usada é pessoa com deficiência mesmo. Tá bom? Beleza. Pessoal, antes da gente fazer os nossos procedimentos aqui para encerrar, eu gostaria que, se possível, cada um definisse o dia de hoje com uma palavra, por favor. Pode ser por voz ou aqui no chat, beleza? Vamos lá, rapidinho? Está liberado, hein? Uma palavrinha só. O Bruno... eita, caramba, não está dando tempo de ler aqui. Muito legal isso aqui. O pessoal colocando aqui que foi excelente, esclarecedor, maravilhoso, espetacular, emocionante, de fato foi emocionante, sim. Tocante, top.
Ótimo, pessoal. Agradeço demais aí a participação de todos. Aline, mais uma vez, você realizou um grande desejo meu, que era ter você junto conosco, aí, participando de uma equipe aqui, principalmente aqui em Minas Gerais, podendo trazer todo esse conhecimento que você tem. A Aline desenvolveu e ainda desenvolve, espero que desenvolva mais ainda coisas bacanas como ela tem feito para a nossa instituição como um todo. Tá? Eu te agradeço muito aí por tudo, viu? Não é só por hoje, não, é por tudo, pela oportunidade que a gente está tendo aí, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos para a bandeira. Deixa eu colocar a nossa bandeira aqui em evidência. Mas antes da bandeira, eu estou esquecendo aqui do nosso momento de reflexão. Algum voluntário, por favor? O pessoal fica tímido. Pessoal, algum voluntário? Bom, já que não apareceu, está todo mundo tímido ainda, eu vou agradecer do meu jeito, agradecer ao nosso Criador por essa oportunidade tão grande que a gente teve, tão bacana, por esse dia tão rico, com pessoas ricas, não só pelo conhecimento delas, mas pela disponibilidade de estar conosco, compartilhando esse conhecimento, e que a gente possa ter mais momentos maravilhosos como esse aqui, tá ok? Fica aqui essa reflexão, tá certo? Vamos para a bandeira. Curso firme, a bandeira e saudação. Firmes. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. A gente encerra aí o nosso terceiro encontro dos 5, ou seja, a gente conseguiu já passar da metade. Eu não vejo a hora de chegar no 5º, porque, na verdade, não é para acabar, é porque vamos estar mais próximo do nosso encontro presencial, tá certo? Esse, sim, a gente vai torcer para que seja uma experiência muito boa, tá certo? Sempre alerta, bom final de semana. Segunda-feira a gente tem uma reunião para a gente começar a alinhar algumas coisas aí, que a gente está vendo que a coisa está funcionando bem, e a gente precisa ter uma visão mais objetiva das coisas para a gente não se perder, tá ok? Então, por isso que a gente está marcando essa reunião para segunda, beleza? Um abraço para todos, até mais, até segunda. Um beijo, gente, foi uma honra. Parabéns a todos. Obrigadão aí, Aline. Beijão para você. Parabéns. Isso. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, até segunda. Tchau, bom final de semana, pessoal.